Senhor, meus irmãos, meu nome é Poliana Laís. Nós vamos falar a respeito do reino dos céus. Amém? Eu quero fazer menção com os irmãos do livro de Daniel, tá? No seu capítulo de número 2. Eu não vou estar lendo com os irmãos porque é um capítulo muito extenso. Mas nesse capítulo, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E ele sonhou com uma estátua. E nessa estátua, Deus mostrou ali para ele todos os reinos que haveriam de existir na face desta terra. Mas o último reino descrito por Deus no sonho a Nabucodonosor é o reino dos céus. É a respeito do seu reino que Deus vai começar a falar ali com Nabucodonosor. Nós vamos ver, então, no versículo de número 44, dizer assim. Daniel, capítulo 2, versículo 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Eu quero que os irmãos entendam que o reino dos céus, o reino de Deus, ele não é algo que vai vir. E não é algo que passou a existir a partir do momento que Cristo chegou e começou a anunciar: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Não. Eu quero que os irmãos lembrem que lá em Êxodo, Moisés, quando ele foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel, Moisés vai dizer assim para Deus: Senhor, qual é o teu nome? Para que eu diga aos filhos de Israel que o Senhor me chamou para estar livrando eles. Então Deus vai dizer assim para Moisés: Moisés, diga que eu sou o que sou, te enviou. Diga, Moisés, que o grande eu sou te enviou. Ele é. Por isso, meus irmãos, que muitas vezes a gente vai ver vários discursos de vários cientistas, várias pessoas que são extremamente estudiosas, dizer que Deus não existe, porque ele é antes do tempo. Isaías 43:13 vai estar escrito assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar de minhas mãos, operando eu. Quem impedirá? Então, antes que houvesse dia, antes de Gênesis, que é o princípio de todas as coisas, ele já é. Eu quero deixar claro para os irmãos que Deus, ele descreve por último o reino dos céus, que é um reino que vai existir para sempre. Por último, a Nabucodonosor, mas na verdade esse reino sempre existiu e sempre existirá, tá bom? Mas ele vai assim estar mais evidente a partir do dia que Cristo Jesus voltar para arrebatar a igreja. Então o reino dos céus será absoluto e não haverá reino nenhum junto com ele, porque até então, nós bem sabemos, né, nos dias de hoje, ainda existem reis, rainhas, ainda existem reinos dos homens por aqui. Mas quando vier o dia de Cristo Jesus, Jesus Cristo voltando para arrebatar a tua igreja, então o reino dos céus será estabelecido para sempre. Ele já existe, mas ele vai ser estabelecido para sempre a partir do dia de Cristo Jesus. Amém? Eu vou fazer menção com os irmãos, tá? De 1 Pedro, seu capítulo de número 2. Por que eu vou fazer menção de 1 Pedro, capítulo 2? Porque lá, né, o último reino, ele é descrito como uma pedra que foi cortada sem ajuda de mãos. Essa pedra, ela vem, ela bate no pé da estátua e esmiuça toda a estátua. O que é isso? Essa pedra vem e ela arrebenta, aniquila, destrói todos os reinos anteriores. Quem é a pedra? Jesus Cristo. Então a gente vai falar a respeito dessa pedra. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Quem nela crer não será confundido. E assim, para vós, os que credes,
é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas segue a palavra. Versículo de número 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos lá. O reino de Deus sempre existiu, e a pretensão do nosso Deus, através da sua palavra, é nos fazer tomar posse desse reino, tá bom? A gente vai falar de paternidade e de filiação, e a gente vai ver que nós somos herdeiros deste reino. Então, Deus nos chama de sacerdócio real, povo santo, geração eleita. É por isso, meus irmãos. Carta aos Colossenses, o seu capítulo 1, tem uma oração linda ali de Paulo, tá bom? Ele vai dizer assim, a partir do versículo de número 10. Colossenses 1:10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, lhe agradando em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, em longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Olha que tremendo, meus irmãos, que o nosso Deus foi capaz de fazer por nós. Agora eu vou falar só nas minhas palavras, sem mais estar citando essas escrituras aqui, porque o tempo é curto, tá bom? Mas Paulo vai deixar escrito em Romanos 14:17, que o reino de Deus ele não é comida nem bebida, mas ele é justiça, ele é gozo, ele é paz, ele é alegria no Espírito Santo, tá? Também ali em Lucas 17, a gente vai ver o próprio Senhor Jesus dizendo que o reino de Deus ele não vem com aparência exterior. E a gente vai ver, tem Mateus 13, Mateus 18, Mateus 20, 22, 24... Jesus vai citar várias parábolas ali, comparando o reino dos céus. O reino dos céus. Deus, ele é rei, absoluto e soberano sobre tudo e sobre todos. E ele possui um reino, do qual ele deseja que nós sejamos participantes. Mas como está escrito em João 4, o nosso Deus, ele é espírito. O seu reino é um reino espiritual. E nós também devemos saber andar em espírito. Agora, né, viver pela fé, e já poder realizar pela fé as coisas que são invisíveis, para sermos participantes deste reino. Esta é a vontade do nosso Deus. Só podemos ter acesso a esse reino agora através de um conhecimento maior e melhor das Sagradas Escrituras. Eu quero que os irmãos entendam que Apocalipse está escrito assim, que Jesus Cristo, ele é aquele que monta o cavalo branco, é vencedor, saiu para vencer, sempre vencerá. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O reino dele é um reino que é e sempre será, é um reino eterno. Ele é, não existe outro além dele, nada subsiste fora dele.
Paulo vai dizer ali em Atos, o seu capítulo 17 também, ele vai estar dizendo assim, que nele nós existimos, nos movemos e respiramos. Então nele, por ele, para ele são todas as coisas. O reino dos céus, o reino de Deus é um reino espiritual, não é palpável, não pode ser visto, porque é espiritual, mas ele deve ser vivido, ele deve habitar em nós como filhos de Deus. Se o nosso Deus, ele é espírito e nós somos filhos de Deus, participantes agora deste reino, então esse reino, ele habita em nós. Nós somos agora testificadores, testemunhas deste reino nesta terra, amém? E aqui, fim das minhas palavras a respeito do reino dos céus. O próximo vídeo, meus irmãos, vai ser sobre pecado. Por que a gente vai falar de pecado? Porque existe um processo aí agora que eu quero descrever com os irmãos. Então a gente vai falar de pecado, tá bom? E os irmãos não percam o próximo vídeo. Compartilhe essa mensagem, edifique os seus irmãos. Se tiver questão, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, tá bom? Talvez a gente entre aí com uma live, fazendo assim, perguntas e respostas, tirando a dúvida dos irmãos, tá bom? Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Fique com Deus. Até a próxima.